difíceis de carregar e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus clitérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o perigo da falsa religiosidade. O perigo da falsa religiosidade. Quando pensamos em falsa religiosidade, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho por certo que há inúmeros cristãos que vivem nesse mundo de forma autêntica o cristianismo. Se esforçam por servir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porém, nós não podemos deixar de falar daquilo que a Bíblia ensina, que existe sim falsa religiosidade nos nossos dias. E aí você pode pensar de duas formas, tá? Existem falsas religiões aí fora, e não se engane, estão lotadas de gente, tá? E o que determina essas falsas religiões aí fora é a falta de fidelidade a essas religiões da Escritura Sagrada. Por exemplo, você consegue identificar uma seita? É necessário que a gente tenha capacidade de identificar uma seita. Por quê? Uma falsa religião. E para que você não corra risco, né? Porque é muito parecido, uma seita, extremamente parecido com a verdadeira religião, se utilizando da Bíblia, tem templos, praticam culto a Deus, mas então por que são classificados como seitas? Já pode pensar nisso? Características das seitas se colocam nesse mundo como a única religião verdadeira. Essa é uma característica principal das seitas. Tá? Vocês estão um exemplo. Né? Outra característica de seita, né? Você só é salvo se estiver lá. E normalmente você tem que passar pelo batismo. Outra característica de seitas são legalistas, extremamente legalistas. E outra característica de seita, não é só Jesus. Jesus não é suficiente para a salvação, mas é necessário que você faça algo mais. Em alguns casos, guarda de dias ou de cardápios, de calendários, de festas de calendário, né? Ou batismo, por exemplo. Não é só crer em Jesus, você só se torna um irmão na fé se você for batizado no nosso batismo. Tem que ser o nosso. Outro batismo não serve. Então, isso são características básicas de uma seita religiosa de falsa religiosidade. E quais são as evidências mais comuns que você encontra nessa seita? Você encontra uma casca, ou seja, você encontra um estereótipo, né? Fulano é crente, por quê? Cabelo. Fulano é crente, por quê? Roupa. Mas, necessariamente, isso não significa que lá dentro tem vida com Deus. Há um estereótipo. Há uma forma de viver que é visto por todos. Porém, não significa que lá no coração houve alguma mudança ou alguma transformação. Tá? Então, essa é uma característica básica. Né? Não mudou
religiosidade morta, a religiosidade falsa. Tá? Isso é muito pessoal, é de cada um, porque isso pode acontecer dentro da nossa igreja. Inclusive, queridos, já cansei de ver, tem 20 anos, só como ministro, né, assim, foram 8 ou 9 anos como evangelista e mais 10 anos de Goiânia, e agora aqui, né, e homens assim, acima de qualquer suspeita, que de repente revelaram uma vida que nada tinha a ver com Deus. Né? Pregadores da palavra, que explodiram o caso de adultério, presbíteros, que trocou a mulher mais velha por uma pela metade da idade, né? E aí você vai descobrir que a casca não condizia com o coração, não condizia com a casca, né? Tinha o exterior, cristãos comuns que já revelaram isso ao longo do seu caminhar. Então, queridos, que cada um tome conta de si, avalie seu próprio coração, sua própria vida. E esse texto que nós lemos é um sermão de Cristo Jesus. Cristo Jesus que está condenando quem? O comportamento dos fariseus. Até tem uma música que estourou aí, né? Não sei se vocês viram daquela cantora Aimee, né? Evangelho de fariseus, Evangelho dos fariseus, acho que é isso, né? É uma música mais ou menos, na minha opinião, né? Que não é uma música batendo no louvor da igreja, porque é uma denúncia do falso evangelho que realmente existe. Acho que ela acertou, mas ela fez uma mistureba, né? Denunciou o falso evangelho, jogou questões da Amazônia, questões disso, daquilo. Acho que a música se perdeu um pouco no principal intuito dela. Porém, é uma música que está fazendo muito sucesso, tá? Evangelho de Fariseus, parece que é o título dessa música. Eu sei que por conta do que ela denunciou, até artistas, né, estão entrando aí em campanha pelo que está acontecendo lá na Marajó, né? Coisa que todo mundo sabe que acontece a vida inteira, ninguém nunca faz nada para evitar aqueles absurdos que acontecem ali na ilha de Marajó. Beleza. Quem eram os fariseus? Primeira coisa que a gente precisa definir. Era um partido político e religioso dos tempos de Jesus. Tinha muito poder. Os fariseus tinham muito poder. Quando que eles surgiram? Se você abrir sua Bíblia, não precisa abrir agora, no final de Malaquias até Mateus, você tem uma folha em branco. Essa folha em branco representa 400 anos de silêncio de Deus. Não teve revelação de Deus, não teve profeta, ninguém se levantou. 400 anos entre o profeta Malaquias e o Evangelho de Mateus. Foi nesse período que surge o movimento dos fariseus. Quem eram eles? A princípio, zelosos guardiões da lei de Moisés. Beleza? O problema, queridos, é que eles começaram a colocar a sua visão sobre a lei de Moisés. Por exemplo, no sábado não pode trabalhar. Eles começaram, os sábios fariseus da época, a pensar: mas o que é trabalhar? Trabalhar é andar 1 quilômetro? Trabalhar é andar 1,5 km? Se a nossa casa pega fogo no sábado, o que a gente vai poder tirar de dentro da nossa casa se a casa pegou fogo no sábado? Não podemos fazer nada no sábado. Vocês estão entendendo? E aí começou a criar regras e mais regras em cima daquilo que é a lei de Moisés, trazendo pesados fardos que Jesus denuncia aqui sobre a vida dos homens. Então, quando nós vamos entender, você tem que ter isso em mente, tá? Você tem que ter isso em mente. Eles deliberavam sobre a vida religiosa do povo. Eram os fariseus, os escribas, que eram responsáveis por, digamos assim, direcionar a vida religiosa do judaísmo naquela época. Presta atenção. Jesus, ele foi complacente e amoroso com gente que estava com leproso, com prostitutas, com devedores, pessoas que estavam à margem da sociedade. Porém, Jesus sempre foi muito duro com os fariseus. Apesar de existir fariseus, por exemplo, como Nicodemos, era um fariseu, né, que eram pessoas
morta. Assim, ó, a maior evidência de religião morta, farisaísmo. Por isso Jesus bateu tão pesado contra os fariseus. Vamos para o texto e vamos analisar o que Jesus fala aqui. Diz assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Primeira coisa, eles se reuniam em um lugar que ficou conhecido como sinagoga. Tá? Eram pequenos templos, onde se reunia ali de 15 a 20 pessoas. Então, as sinagogas, elas nasceram com um propósito interessante, que era o ensino, o propósito de ensinar o povo a lei de Deus. Ensina o povo a lei de Deus, beleza. Porém, queridos, eles colocaram ali uma cadeira, na qual era chamada cadeira de Moisés. Qual era a ideia? A ideia era sentar naquela cadeira e ensinar a lei de Moisés ao povo. Quem foi que tomou posse dessa cadeira? Os escribas e os fariseus. Aí acompanha o texto. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis das suas obras, porque dizem não fazem. Primeira denúncia de Cristo aqui, a falsa religiosidade dos fariseus. Hipocrisia. Eles falam, ensinam, mas não praticam aquilo que eles ensinam. É isso que Jesus está dizendo aqui de forma clara. Ele fala assim: olha, o que eles ensinam, ou seja, a lei de Moisés, vocês devem praticar. É bom o que eles estão ensinando, porém não imitem as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Presta atenção, queridos. Tem coisa mais triste do que a gente falar e não fazer? Imagine vocês, eu, Wesley, eu estou aqui e eu falo sobre cuidado, o zelo que eu devo ter na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, e de repente vocês vão descobrir daqui um dia que nada do que eu falo aqui é verdade. Na verdade, eu maltrato minha mulher, eu agredo ela, eu não estou nem com os meus filhos, eu sou um pai relaxado e um marido bruto. Resultado: qual vai ser o sentimento que vai brotar no coração de vocês? Mas o nosso pastor é um hipócrita. É uma hipocrisia sem tamanho, porque ele ia lá, ele nos ensinava como a gente deveria se comportar dentro da nossa casa, com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, mas ele mesmo não se comportava daquele jeito, queridos. Nada é mais prejudicial ao Evangelho, nada é mais prejudicial ao cristianismo do que esse falar e não praticar. Tiago fala a respeito disso. Tiago ele vai dizer, não me lembro agora o capítulo, mas ele diz: não sejam ouvintes apenas da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Porque aquele que apenas ouve a palavra e não pratica se assemelha com uma pessoa que acabou de ver a sua imagem no espelho e logo se retira dali e esquece como era a sua própria fisionomia. Imagina, mulher acorda pela manhã e ela vai no espelho e ela se vê no espelho e ela vê que está tudo bagunçado, tem remela no olho, tem, sabe aquela marquinha de baba que cai a noite inteira da roupa? Está ali aquela marca da marquinha, cabelo tudo esvoaçado, cheio de pé de garapa para todo lado, e ela sai dali de perto e ela esquece a imagem que ela acabou de ver e ela sai para a rua. Simplesmente é isso que Tiago está dizendo. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela é como esse espelho que precisa nos mostrar quem de fato nós somos. E se a palavra de Deus não mostra quem de fato nós somos, e ao mostrar eu não
Isaac. Lembra da sua Sofia? Olha quanta responsabilidade nós temos. Eu também tenho. Então, antes de eu querer fazer um discurso para os meus filhos, você precisa ser cristão, você precisa se comprometer com Deus, você precisa crer em Jesus. Eu tenho que demonstrar isso para mim. Entendeu? Porque senão, a religião farisaica. Senão, os nossos filhos vão chegar para a gente e dizer: você nunca praticou o que você me ensinou. E se eles não disserem, eles vão demonstrar com a própria vida deles, porque, ó, distanciamento daquilo que é a vontade de Deus. Tome muito cuidado com isso. Fazer e não praticar é uma das principais marcas de uma falsa religiosidade. Falsa religiosidade. A gente encontra gente por aí, ó, eu sou crente, adulterando, sou crente, dando caloteiro, dando calote nos outros, sou crente, mas vive bêbado, né? Eu tenho um primo meu, coitado, não, eu sei que a minha vida é com Deus, só sabe nada, vai levar um susto, porque deveria viver de forma diferente. Então, queridos, presta bastante atenção, tá? Segundo, vamos lá, ele continua dizendo no versículo 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com os dedos querem ouvi-los. Lembra que eu falei da religiosidade que impõe normas, que impõe regras, não pode isso, não pode aquilo. Eles estão lá vivendo as suas vidas. Vivem as suas vidas, mas estão impondo pesos. Era assim que os fariseus faziam. Como eu disse no início, eles criaram regras e normas, de tal forma que as pessoas se sentiam completamente escravizadas, porque essas falsas religiões, elas servem para escravizar pessoas. É uma escravidão terrível, que eu não sei como que as pessoas dão conta de viver dentro daquela redoma que é criada ali de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É lógico que a Bíblia tem um monte de não pode para as nossas vidas. O problema é quando eu vou além disso. O problema é quando eu vou além daquilo que a Bíblia me ensina. Porque o que a Bíblia me ensina é para eu regular minha vida, para eu viver a minha vida de acordo com aquilo que é o desejo de Deus. Agora, quando entra essas imposições de homens, isso gera uma escravidão. Quando há uma má interpretação das Escrituras, o que nós vemos é uma escravidão religiosa sobre a vida das pessoas. Conheço pessoas, queridos, que não viajavam, pegavam o ônibus ou avião, sem pedir a bênção de um determinado líder. Isso é escravidão religiosa. Escravidão. Pessoas que não tomam decisões sem antes ouvir uma revelação. Isso é escravidão religiosa. Escravidão religiosa. Pessoas que vivem as suas vidas debaixo daquilo que lideranças vão determinar nas suas vidas. Escravidão religiosa. Acho que eu já contei isso aqui há alguns anos, há algum tempo atrás, ano passado, se não me engano, de uma pastora, isso foi no interior de São Paulo, não sei a cidade, uma pastora chegou com um casal e disse: olha, vocês devem se separar, porque Deus me revelou que o casamento de vocês não foi feito no céu, só foi feito na terra, vocês devem se separar. Com muito choro, para obedecer a voz lá da tal pastora, se separaram. Depois de um tempo, você tem que casar comigo. Falou o rapaz: Deus me revelou que você tem que casar. Olha que safada. Sabe o que ela falou? Que a outra tinha que trazer ele no altar se ela quisesse ser abençoada. E ela levou. Escravidão religiosa. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então tome muito cuidado. Essa é uma segunda marca das seitas
e das religiões falsas, tá? Farisaísmo. Depois, queridos, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. O que é isso aqui, queridos? Filactérios e franjas. Havia uns chapéus que os judeus usavam. Nesse chapéu, já viu a caixinha de promessa? Essa caixinha de promessa, cheia de versículos bíblicos? Pois é, eles tinham tipo sacolinhas penduradas nos chapéus, eram os filactérios. Onde eles iam, eles andavam, eles iam pegando aquilo e decorando os textos da lei de Moisés. E também havia as franjas nas roupas, também carregavam com versículos que estavam ali em pequenos papiros ou pergaminhos, que era onde se escrevia na época, e eles pegavam aquilo e iam decorando. Isso é legal, não é? Também acho, se a gente pegasse a Bíblia, né, o tempo todo e fosse ler, isso é muito bom, mas sabe qual é o problema? Eles faziam isso para aparecer. Olha como nós somos religiosos. Olha, lá vem aquele fariseu danado ali, o chapéu dele tem maior do que os outros todos. Pensa no ser religioso. Olha que isso. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, quando ele fala das nossas práticas religiosas, Jesus ele fala assim, entre no teu quarto em secreto. Fala a teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus ele é o oposto disso. Jesus, quando queria ter intimidade com Deus, ele se retirava, ia para lugares secretos. Sabe por quê, queridos? Ninguém precisa saber. Eu acho que eu fico impressionado de pastores, lideranças ou pessoas da igreja acordam 3 horas da manhã, escrevem em grupos, estou em oração. Eu preciso saber disso. Quem precisa saber disso é Deus. É Deus. Não dá uma sensação de que a pessoa quer aparecer? Fazer um sacrifício, acordando 3 horas da manhã. Eu não tenho esse talento, não, queridos. Eu já confesso para os irmãos, tá? Eu vivo tão cansado com a noite dos meus filhos. 3 horas da manhã eu quero dormir, e quando eu perco o sono, eu te garanto que eu não consigo orar. Minha cabeça fica muito pesada. Não é horário para mim. Eu admiro quem consegue. Não precisa divulgar, não, queridos. Não precisa divulgar o seu tempo de intimidade com Deus. Não precisa sair falando o que você faz ou deixa de fazer com relação a questões de intimidade com Deus. Porque senão, queridos, essa é uma marca do farisaísmo. Era isso que eles faziam. Eles queriam mostrar para todo mundo que eles eram tão religiosos que eles colocavam assim, é como se eles tivessem uma Bíblia desse tamanho, pendurada na cabeça, e outra Bíblia desse tamanho, pendurada no corpo. Está vendo? Aonde nós vamos, nós queremos ser reconhecidos como pessoas religiosas. Continuando. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Banquetes aqui, festas. Quando eles chegavam em alguma festa, festa de casamento, festas da cidade, eles queriam que tivesse uma cadeira especial para eles. E na sinagoga havia cadeiras, bancos, para sentar. Os primeiros tinham os seus deles. Esses dias eu achei tão interessante, eu vi um videozinho no Instagram de um pastor que estava sendo anunciado em uma igreja, não sei qual igreja. Falaram tanto do título do cara, o cara ficou 5 minutos falando, senhor honorário, fulano de tal, era o pregador da noite, né? Formado, tem PhD em não sei o quê, tem pós em não sei o quê, e é não sei o quê pelo estado, né, do Paraná, sim, o senhor honorário na cidade tal, recebeu as chaves da cidade. Cara do céu, que palhaçada um negócio
recuso, queridos, a aceitar isso como dentro do meio cristão, né? Eu me lembro de um dia que eu fui apresentar uma autoridade numa igreja em Goiânia. A gente recebia muitas autoridades, e a gente recebeu um pastor que tinha muitos títulos, e aí a gente acaba citando por respeito à pessoa, né? E no final eu disse assim: irmãos, mas para além disso tudo aqui, o irmão é crente, tá? O irmão é crente, porque se não for crente, você pode estar entupido de títulos. Essa ideia de estar em primeiro lugar, ter destaque, né? de usar ou o conhecimento, ou os títulos que tem para se sobrepor às outras pessoas, isso nada tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus. Aí diz o seguinte no versículo 8. Versículo 7, as salvações das graças e os seres chamados mestres pelos homens, né? Então, ou lá vem fulano, ou mestre, senhor, né? Eles amavam isso, né? E os seres chamados mestres pelos homens. Aí versículo 8 diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Olha só, quem é nosso mestre? Jesus. Vamos continuar aqui para finalizar. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. A ideia aqui, queridos, não é que nós não tenhamos mestres ou pais espirituais nesse mundo. Não, a gente precisa entender, separar o que Jesus está dizendo aqui. Existem bons pais espirituais, que são aquelas pessoas que conduzem outros à vida cristã e procuram conduzi-los à maturidade cristã, aconselhando, orando e trazendo essas pessoas para perto de Cristo. Existem bons mestres na igreja, são pastores, evangelistas ou mesmo pessoas da comunidade que são aptos para o ensino. A palavra mestre aqui traz essa conotação nesse sentido. Mas a ideia aqui é a ideia de usar esses títulos para se exaltar e para ser honrado ou glorificado pelos homens. É aí que está o problema. É isso que Jesus está condenando aqui. Tá? Depois ele continua. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será